Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula de transferência de calor. Ainda dentro do tópico, introdução à transferência de calor, e nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre por que estudar transferência de calor. E antes de eu falar por que estudar transferência de calor, deixa eu explicar por que nós estamos falando por que estudar transferência de calor. Eu acho muito importante a gente saber por que a gente estuda as coisas, né? Não só estudar as coisas. Eu particularmente tenho uma séria dificuldade de me dedicar a determinados assuntos sem saber por que eu estou fazendo aquilo, né? Então, dessa análise, né, eu sempre apresento, eu sempre coloco isso nas minhas aulas para justamente servir como estímulo, ou desestímulos, né? Que de repente você acha que vai estudar determinado assunto por causa de um determinado interesse e às vezes não é, né? E às vezes você gasta um tempo seu, porque hoje em dia o tempo é bastante escasso, né? Haja vista as várias atividades que nós temos, e muitas vezes você vai gastar um tempo que você não tem para um determinado assunto que não vai trazer não vai atingir a sua expectativa. Bom, vamos então à aula, né? Por que estudar transferência de calor? As principais atividades ou aplicações onde eu tenho a transferência de calor envolvida é a produção e conservação de energia, né? Um dos mais importantes. Seja a geração de energia elétrica, principalmente, mais ainda, né? Eu tenho a hidráulica nuclear e fóssil, mas principalmente a energia nuclear e a energia fóssil, elas estão relacionadas, que são as máquinas térmicas, né? De certa forma, a energia hidráulica também, mas principalmente, né, nos sistemas quentes, né? Então, se eu tenho a geração de vapor, por exemplo, a turbina a vapor, então eu tenho que gastar energia para aquecer, né, a água para ela virar vapor, e depois, se eu perco muito calor para o ambiente, o que vai acontecer? Eu vou ter um rendimento menor, porque eu estou perdendo parte dessa energia, né? Então, o objetivo, digamos assim, é maximizar o uso da energia, né? Quanto mais aproveitável ela for, melhor, mais barato e por aí vai. Então, em projetos de caldeira, o que é a caldeira? A caldeira nada mais é do que um gerador de vapor. Então, a caldeira, eu tenho as chamadas flamotubulares, né? Onde eu tenho na própria trocador de calor, eu tenho a região onde eu queimo um determinado combustível, que pode ser de origem fóssil, né? Como foi falado aqui, derivados de petróleo, né, gás natural, diesel, gasolina, e aí vem, né, os outros, né, biomassa, posso queimar carvão, posso queimar uma porrada de coisa que eu quiser, né, que tem disponível nas usinas de açúcar e álcool, por exemplo, elas queimam bagaço de cana, né, porque ela já tem lá o bagaço de cana, então ela, em vez dela jogar fora, que é o que acontecia lá muito tempo atrás, elas usam isso, aproveitam esse material para gerar o calor, né, para a transformação da água líquida em vapor. E nos shoppings, né, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai, né, Salvador, e por aí vai, você tem as caldeiras, né, mas não tem o objetivo de gerar vapor, mas de gerar água quente, né? Então, isso é centralizado no shopping, né? Então, as caldeiras também podem ser usadas somente para gerar água quente, não simplesmente somente para a geração de vapor. E aí os condensadores, é um trocador de calor que o objetivo meu se eu tenho geração de vapor, eu quero condensar esse vapor, então eu uso um trocador de calor que aí recebe o nome especial de condensador. Nos projetos da turbina, para que ela possa perder o mínimo calor possível para o ambiente, e de tal forma que eu possa ter o máximo rendimento possível. Eu tenho com isso a necessidade de maximizar a transferência de calor, né? Então eu quero que o calor saia do combustível, né? Essa energia saia do combustível e vá para no caso aqui da água, né? Para que ela transforme-se de líquido para vapor. Então eu quero maximizar essa transferência de calor, né? Então o isolamento térmico que eu vou ter, ela vai estar envolvida com isso também. A necessidade de manter a integridade dos materiais em alta temperatura, então muitas vezes eu tenho que utilizar um isolante térmico para que as condições de operação não ultrapassem determinados limites, ou para segurança também, né? Então você imagina um local muito quente, onde eu tenho trabalhadores ali, eu tenho que evitar ou minimizar, né, os riscos
para essas pessoas que estão ali, estão trabalhando. E vale também para baixas temperaturas. Você pega os sistemas criogênicos, eles trabalham a menos 150 graus, menos 160 e por aí vai, né? Temperaturas muito baixas. Então as temperaturas muito baixas, elas também são problemáticas, também são perigosas. Então eu tenho que criar condições para que ele venha operar de maneira segura, né? Existe também uma outra questão, lá na resistência materiais a gente comenta isso, que são as fraturas a baixa temperatura. Então, em baixas temperaturas, o material que ele é dúctil, em temperaturas normais, digamos assim, ele passa a ser frágil, né? Ele começa a quebrar como se fosse um material frágil, ou seja, muda o comportamento do meu material. A necessidade de minimizar a descarga de calor para o ambiente, né? Então as grandes empresas, né, as refinarias, as empresas químicas, elas têm essa geração de vapor e muitas vezes elas têm que resfriar a água para poder fazer um circuito mais ou menos fechado. Eu falo mais ou menos porque sempre você tem perda, né? Então você tem que ter a reposição de água nesse sistema. E quanto mais otimizado eu conseguir fazer o meu sistema, menos calor eu preciso tirar da água quente, né? Então eu consigo minimizar o tamanho da torre de resfriamento e o calor que vai para o ambiente. Um outro exemplo, que nem aqui no Brasil a gente tem lá em Angra dos Reis as usinas nucleares. E o que faz o resfriamento é a água do mar. Então se eu tenho se eu tenho que rejeitar muito calor ali, eu altero a temperatura do mar. Se eu altero a temperatura do mar, eu vou alterar as condições, o habitat ali dos animais, das plantas, e algumas delas podem morrer. Então eu vou gerar um impacto ambiental ali. Se eu consigo minimizar o calor que eu tenho que desprezar, eu consigo minimizar os impactos ambientais que eu vou ter ali. Afeta também o desempenho dos sistemas de propulsão. Então, tanto a turbina a gás, a turbina do avião, por exemplo, se o sistema não for otimizado, ele vai reduzir o rendimento, consequentemente eu tenho que gastar mais gasolina, gastar mais combustível e consequentemente o voo fica mais caro. Ou no caso até mesmo na turbina a vapor, né, quando a turbina, se eu perco muito calor também desse vapor, ele vai ter menos rendimento lá na turbina. Então isso afeta economicamente os sistemas, né, e aí vai para muitas outras aplicações. É fundamental em vários ramos da engenharia, né? Então a engenharia mecânica ela estuda separadamente, né? Transferência de calor, termodinâmica e mecânica dos fluidos. Algumas outras engenharias, que não é o foco principal, elas acabam estudando numa matéria só, né? Às vezes transferência de calor e mecânica dos fluidos como fenômeno de transportes, às vezes entra termodinâmica, então depende do ramo da engenharia, vai ter esses nomes diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Na mecânica, por exemplo, em sistemas de refrigeração de motores, ventilação, ar-condicionado. Então, se eu vou fazer um projeto de uma câmara frigorífica, eu tenho que manter essa câmara frigorífica dentro de determinadas condições de temperatura, pressão e umidade relativa, e eu tenho que usar um isolante para conseguir isso, né? Então uma coisa é eu conservar carne, outra coisa é eu conservar maçã e por aí vai. Então cada um vai ter essas condições, né? Se eu colocar uma câmara frigorífica que foi projetada para carne e eu colocar maçã, muito provavelmente vai estragar a maçã, assim como o contrário também, porque essas temperaturas elas são diferentes. É claro que em alguns sistemas eu posso ajustar essas condições, né? Mas eu tenho que ter isso em mente, que são diferentes essas condições. Já na metalúrgica, problemas lá, os processos pirometalúrgicos, né, envolvendo calor, ou os hidrometalúrgicos, e projetos de fornos, regeneradores, conversores, de certa forma eu vou estar sempre preocupado em maximizar o fluxo de calor do combustível para o meu sistema, ou para evitar que esse calor saia do meu sistema, né, uma vez que ele adquiriu já esse calor. No ramo da química nuclear, eu tenho a preocupação com relação à evaporação, condensação ou trabalhos aí em refinarias, reatores. Então os reatores nas usinas químicas, nas indústrias químicas, eles têm que ser mantidos dentro de determinadas temperaturas, porque tem processos de reação, como o próprio nome fala, né, os reatores,
que tem que ser mantidas a determinadas temperaturas. E como é que eu consigo isso? Se eu fizer o isolamento desses reatores, né? Então, são pontos bastante importantes. Já na elétrica ou eletrônica, no cálculo de transformadores, né, eu tenho a geração de calor num transformador de calor, né, num transformador de tensão, e nesses transformadores eu tenho que prever essa questão da refrigeração desses transformadores. Transformadores grandes, eles têm sistemas próprios de refrigeração. Nos dissipadores, né, já pensando já na eletrônica, antigamente quando surgiu os computadores, lá os 386, 286, né, o Pentium 1, né, eu tinha um ventilador pequenininho assim, né, lá no processador. Hoje os ventiladores são gigantes, porque os processadores aumentaram de maneira astronômica comparado com aquela época e, consequentemente, pelo próprio efeito Joule, né, quando passa a corrente eu tenho a geração de calor. Se passa mais corrente, ou passa uma corrente mais rápida, digamos assim, né? Não sei se essa seria a analogia correta, mas eu gero mais calor, consequentemente eu tenho que tirar esse calor do meu sistema eletrônico. Por isso que o ventilador, o tamanho do ventilador utilizado como dissipador de energia, dissipador de calor, ele aumentou. Em alguns sistemas a transferência de calor é tão intensa que eu tenho que usar sistemas com refrigeração à água, porque só o ar não é suficiente para manter a temperatura do processador ali, dos eletrônicos de maneira conveniente. É muito comum máquinas que são vitais, indústrias, elas terem o painel delas com ar-condicionado para que a eletrônica seja mantida nas temperaturas adequadas para o funcionamento do equipamento. Bom, só alguns recados antes da gente continuar, né? Esse curso, eu tenho um curso mais completo, né? Então esse é um curso que é mais geral, e eu tenho um curso mais completo. Então se você tem a necessidade de aprofundar os seus conhecimentos em transferência de calor, eu te convido a conhecer o nosso curso. Vou te convidar também, caso você não tenha feito, para se inscrever aqui no YouTube, né? Assim, quando a gente colocar um vídeo novo, você recebe uma informação. E também se cadastrar no e-mail. Quando você se cadastra no e-mail, você pode baixar, você vai receber um e-mail lá que você vai poder baixar o material desta e outras aulas aqui de transferência de calor. E além disso, eu posso te avisar também quando eu tiver alguma novidade, né? Então a gente lançou o site, então eu avisei o pessoal que eu tinha lançado o site. A gente completou 5.000 inscritos na semana passada, e nós colocamos uma promoção essa semana de 50% de desconto nos nossos cursos. Então a gente avisou também por e-mail. Se for de seu interesse, eu te convido para cadastrar. Se você quiser receber via WhatsApp, é só você mandar eu quero para 11 984 82 7250. E aí quando a gente tiver também uma novidade, a gente manda via o WhatsApp. Nós estamos com um site novo, né? cursosengenharia.com, cursosengenhariaecia.com.br. Nós temos uma página no Facebook, te convido para curtir a nossa página também, deixar um joinha lá. E temos o grupo no Facebook e no WhatsApp, né? Então todos esses tópicos aqui, existe um link na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, que você pode clicar para se direcionar caso seja de seu interesse. Bom, continuando, né, na área naval, por exemplo, eu tenho os estudos da caldeira, máquinas térmicas. Então, antigamente, né, os navios, eles eram, né, você tinha lá as máquinas térmicas. Hoje em dia você também tem os motores diesel e tem também, às vezes, turbinas a gás, né, nesses navios que são tão grandes, né, que você precisa de máquinas imensas, né, para poder gerar a potência necessária para que o navio possa andar, digamos assim, né. Então se eu preciso otimizar o uso da energia térmica, então a transferência de calor ela vai ser importante. Na indústria civil, já na engenharia civil, eu tenho os problemas de isolamento térmico, né? Seja por questões técnicas, né, de manter determinados recintos numa determinada temperatura, por exemplo, ou também para conforto, né? Então, dependendo o engenheiro civil vai fazer um projeto de um galpão industrial, por exemplo.
E muitas vezes o que vai ter nesse galpão? Então ele pode fazer um isolamento térmico para que o galpão seja mantido em determinadas temperaturas. Então pode ser também tanto para conforto quanto para questões técnicas específicas. E também muitas outras áreas aí que a gente poderia citar várias e várias e várias. Até se você for de uma área diferente do que a gente citou e tiver um comentário, coloca aqui embaixo dizendo, né, só para a gente aprender também com você aí sobre esse assunto também. Ou seja, né, é importante aí na maioria dos problemas industriais, né, dificilmente você vai ter um restaurante, ter a transferência de calor é importante no restaurante, nos sistemas quentes, para manter o negócio quente e assim por diante, né, então a economia de energia elétrica, por exemplo, pode ser maior se eu tiver um sistema térmico com um revestimento térmico adequado. Né, ou um combustível, vou queimar algum determinado combustível, se eu tiver o isolamento, eu vou ter uma condição mais satisfatória, um custo menor. Mas como o isolante ele é caro, então existe um ponto ótimo entre a espessura. Qual é a espessura ideal? É aquela espessura que eu não tenho nem tanta fuga de calor, por exemplo, e também o meu projeto não fica muito caro, senão fica inviável economicamente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.